Nós agradecemos a Deus a possibilidade de poder ter conhecido o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Sabemos que é amor que está para cima de todo o amor que nós possamos imaginar. Porque o amor de Deus não dá para nós explicarmos. A nossa palavra, o nosso vocabulário é muito limitado. Nós dizemos que amamos até pizza. Nós somos pessoas que diluíram tanto a palavra amor que qualquer coisa a gente ama e odeia. É a mesma coisa que ama. Então a palavra amor para Deus, como Deus ama, ela não tem como ser explicada a não ser pelo ato que Ele teve. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Amor não é possessão, é doação. Esse é o princípio do amor. O amor é altruísta, ele pensa no outro. Não que ele não pense em si, mas ele pensa no outro porque o outro não merecia. E ele dá para o outro aquilo que ele não merece. Não é a mesma coisa de um relacionamento entre duas pessoas que se estimam e a pessoa altruísta está dando para ela, como o pai dá para o filho, todo o amor, dá comida, dá carinho, dá roupa. Aí parece que o pai está fazendo alguma coisa demais. Não, só está fazendo o que é normal. Agora Deus deu o seu amor para pessoas miseráveis, inimigos de Deus, pessoas que viviam de costas para Deus, blasfemando de Deus, completamente opostas àquilo que se podia falar de santidade de Deus. Deus nos amou nesse aspecto. Então, quando alguém nos trata de alguma forma menos agradável, a expressão que a gente ouve: eu tenho uma raiva daquela pessoa, que ódio. Já ouviram isso? Já expressaram isso também? A mesma pessoa que a gente dizia que amava, passado algum tempo a gente pode estar dizendo que odeia. Mas quando nós pensamos em Deus e no amor de Deus, Ele amou os seus inimigos. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. A nossa natureza era pecaminosa. Pecado e luz não combinam. É a mesma coisa que trevas e luz não combinam. Pecado e santidade não combinam. Então as 5 solas aparecem para, de certa forma, trazer de volta esse grande amor de Deus que tinha sido diluído e ao longo da história tinha sido transformado em rituais, em meras trocas. As pessoas perderam completamente a noção de quem era Deus. Aquilo que os apóstolos e os pais da igreja fizeram durante a Idade Média foi quase destruído, salvo a exceção de alguns irmãos e irmãs que continuaram firmes no caminho do Senhor, apesar de viverem no meio dessa bagunça espiritual. Porque mesmo antes da reforma, queridos irmãos, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana, elas começaram a incomodar aqueles que procuravam pautar os seus ensinos na Escritura. E o que aconteceu? John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Huss e tantos outros foram mortos. Eles foram queimados vivos, porque eles defendiam a palavra. Imagina, irmão, você defende a Escritura como a regra de fé e prática, e alguém diz assim: se você não abrir mão dessa sua ideia, você vai ser queimado. Era isso que acontecia naquela época. Quando as pessoas chamavam para a Escritura, convidavam as pessoas para refletir na Escritura aquilo que era o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, o perdão de pecados, que tinha sido substituído por práticas que você podia praticar e você seria abençoado. Você dá uma esmola, você tem perdão de pecados. Você paga uma indulgência, tira uma alma do purgatório. Era assim, umas besteiras tão grandes que tinham sido colocadas, que as pessoas passaram a acreditar naquilo de uma forma que acreditava até em bruxa. Você lembra caçar bruxa?
toda mulher que tivesse uma pinta, uma verruga, era considerada bruxa. Assim também, o cristão que dissesse temos que voltar para a palavra, era também queimado, igualzinho as mulheres que tinham uma pinta ou uma verruga. Era a marca do diabo. É para vocês verem o nível que as pessoas viviam nessa época. Era trevas, eles não querem admitir isso e continuam tentando passar panos quentes em cima disso. Mas quem trouxe a luz foi em 1517, Martinho Lutero, quando colocou as 95 teses lá no castelo, na igreja de Wittenberg, e ali fixando, ele marca um momento histórico. Mas João Hus, que foi condenado, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, quem sentenciou a morte queimado vivo foi o Papa, não foi qualquer pessoa da igreja, foi a autoridade máxima que se dizia, nunca foi nem nunca será representante de Cristo na terra. Nunca foi nem nunca será representante de Cristo na terra. São pessoas abomináveis que se apresentam como representantes de Cristo na terra, que mandam queimar outras. Como é que alguém que diz que é representante de Cristo na terra e manda matar, queimar vivo? Que prazer tinha um homem de fazer uma coisa dessas? E John Hus disse o seguinte: podem matar este ganso, porque Hus na língua alemã significa ganso. Mas ele disse: daqui por 100 anos Deus vai levantar, vai suscitar um cisne que ninguém poderá queimar. E 102 anos precisamente depois que Hus foi queimado, John Hus, Martinho Lutero foi lá em Wittenberg, fixar as 95 teses e desafiar assim a Igreja Católica de todas as suas práticas da religião. A própria Bíblia não era falada a não ser no latim. Até bem pouco tempo isso acontecia. As pessoas não tinham direito à palavra, porque só alguns podiam entender a palavra. Ainda hoje eles acreditam nisso, que só algumas pessoas podem, ou seja, existe uma hierarquia até chegar ao povão que não tem entendimento nenhum. Então deem para o povão que o povão gosta. Festa, banquetes, não é isso que dá nas festas do santo tal, na festa? Era isso que eles fizeram. Fizeram muitas festas para o povo se divertir, mas nunca deram a palavra para o povo se converter. E o povo viveu na incredulidade. Vive na incredulidade, porque a religião se tornou mais forte do que a graça de Deus. E eles queriam e querem manter o povo na ignorância. Cristo veio para libertar-nos, não para escravizar-nos. E a religião se tornou uma forma de escravizar as mentes e tornar as pessoas até agressivas. Infelizmente não é só nesse meio que nós estávamos falando, no meio chamado evangelho, também tem pessoas agressivas, pessoas que não têm respeito pelo próximo, agridem o próximo. E isso é falta de entendimento do que Jesus veio fazer. É por isso que Lutero, quando proclamou as 95 teses, queria trazer as pessoas de volta à palavra, de volta a Cristo, de volta ao entendimento daquilo que deveria ser a vida do ser humano aqui na terra, uma vida normal, não uma vida de Estado, mas uma vida de reino. Nós não podemos mais ter a ideia de que a nação, como tem lá na Escritura, me perdoem, a minha visão é essa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nunca vai existir nenhuma nação na terra cujo Deus é o Senhor. Me perdoe, irmãos, porque nós agora somos um reino. Nós estamos circunscrevendo a soberania de Deus a um território. Isso foi lá no tempo de Israel. Esse salmo foi composto para Israel. Não vai haver nunca mais uma nação inteira que cultua a Deus, a não ser depois, quando Jesus voltar, que todo joelho se vai dobrar, toda língua vai confessar. Agora nós não estamos mais nesse mundo, nós estamos no reino. Então nós não fazemos parte mais agora do governo Brasil, do governo Portugal, do governo Estados Unidos. Nós fazemos parte do governo Cristo Jesus, Senhor e Rei desse reino.
Mas como viver essa dualidade enquanto estamos aqui como cidadãos? Aqui como cidadãos respeitando as autoridades, cumprindo os nossos deveres, mas não esperando que esse reino, ou melhor, esse Estado seja igual ao nosso reino. Tem gente que acredita que os homens vão mudar a terra de tal forma que coisas vão melhorar. Irmão, é só ler a Bíblia diz claramente que vai de mal a pior. E nós acreditamos que se tivermos alguém no poder, que vai melhorar. Pode até melhorar durante algum tempo, mas vai piorar muito mais. Porque este mundo jaz no maligno. Às vezes eu fico impressionado com a forma pequena do cristão olhar a Bíblia quando diz: o amor de muitos esfriará. Muita gente está dizendo: está vendo no mundo, está se esfriando o amor. Não, o amor da igreja se esfriará. O texto não foi escrito para o mundo, foi escrito para a igreja. O amor entre os irmãos está esfriando. O amor em direção a Deus está esfriando. O amor no relacionamento está se esfriando. No mundo já não existe amor. No mundo não existe amor, porque o verdadeiro amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então quer dizer que as pessoas no mundo não se amam? Do ponto de vista que a Bíblia fala, nunca. Porque senão, para que Cristo tinha morrido? Para que nós acreditaríamos na palavra de Deus? Então nós temos que mudar um pouco a nossa mente, assim como Lutero trouxe essa reforma. Nós precisamos fazer uma reforma na nossa mente e parar de acreditar que algum político, alguma política, algum estado, algum governador, algum país vai ter um governante que vai levar as pessoas para cultuar a Deus. Nunca vai acontecer isso. Nunca. Mas pastor, como é que o senhor afirma isso? Porque nós temos um reino agora. O reino invisível de irmãos nossos que estão lá na Síria sendo mortos, perseguidos. Irmãos nossos que estão lá na África sendo mortos e perseguidos. Eles são parte desse reino. Estão na Etiópia, estão na Eritreia, estão em todos esses países, estão sendo perseguidos. Isso é o reino de Cristo na terra. E a igreja tem que proclamar esse reino, não ficar olhando para um simples prefeito de uma cidade. Nós colocarmos nele a esperança, quando a esperança tem que estar na igreja, em Cristo Jesus. A reforma veio trazer precisamente essa visão de deixar de olhar para autoridades, de começar a olhar para Cristo. Nós devemos orar pelas autoridades? Devemos. Senhor, conduz, Senhor, dá paz para a cidade, Senhor. Devemos fazer isso, faz parte. Mas não é Ele que vai trazer solução, porque só em Cristo há solução. Só em Cristo há solução. Estes homens que eu falei aqui, o Hussi, como o Cliff, o Jerônimo, eles foram mortos por quê? Porque eles disseram: nós não acreditamos no poder das trevas. Porque quem não é convertido está nas trevas. E você espera que um filho das trevas seja luz? Quando você faz o seu voto, você acredita que está votando num filho da luz? Se ele não tem Jesus no seu coração? Ou seja, a reforma e os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores e até nós cristãos temos que entender que é extremamente importante voltar para a Escritura e entender a profundidade dessas solas. O que elas representam? Elas representam verdades fundamentais da Escritura, que foram resgatadas após o declínio da igreja da Idade Média. Elas enfatizam as diferenças entre a teologia reformada e a teologia romanista, em que elas são completamente opostas. Enquanto nós acreditamos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, eles colocam um montão de mediadores. E às vezes nós também temos um montão de mediadores no nosso meio. Não é? Mas não vamos falar sobre isso agora. As 5 solas da reforma, isso foi o que John Hus falou. Agora, a primeira sola, sola Escritura. Ela trata de uma questão fundamental da autoridade. A questão é: qual é a autoridade final sobre todas as áreas da vida e prática do cristão? Qual é a autoridade? Nós temos que ter cuidado
Porque ao longo dos séculos foi dito o seguinte: a palavra de Deus é autoridade, mas a tradição é autoridade e o colegiado é autoridade. Era isso que a Idade Média dizia. Eles ainda dizem, mas com menos ênfase. Ou seja, a tradição é tão importante quanto a Escritura. E por vezes nós podemos cair nessa falácia. Olhamos para a Escritura e procuramos na Escritura ver algumas práticas que temos e dizemos, mas onde é que está na Bíblia? Ah, nós achamos que é assim. Agora o achismo se tornou palavra. Aí eu penso que é assim, sempre se fez assim. Agora eu penso, eu acho, sempre se fez assim, se tornou palavra. Ou seja, a nossa mente não questiona. Algum tempo atrás questionava a mulher pintar. Você lê a Bíblia, onde é que tem proibição da mulher pintar? Não tem. Mulher usar calça, não tem. O homem usar cabelo comprido, não tem. Ah, mas lá em Paulo, ah, mas lá não sei quanto, mas lá não sei quanto. Ou seja, todos os gestos atirando para tudo que é canto. Em vez de se procurar na Bíblia a razão da nossa fé, se procura justificar o porquê não concordamos com determinadas coisas. Ou seja, é a palavra e os achismos. É aquilo que é conveniente. Então nós temos que parar e refletir o que a palavra ensina sobre determinado assunto. O que a palavra ensina? É muito mais importante do que nós acreditamos. Porque nós podemos acreditar em coisas que nos foram passadas, nem questionamos. Nós nem questionamos porque que os bancos da igreja têm que ficar nessa posição. Por que tem que ficar assim? Sempre foi assim, mas se mudar tem problema? Ah, você lembra quando o púlpito saiu daqui? Algumas pessoas coçaram na cabeça e disseram, nossa, e agora sem púlpito, como é que vai ser? O pastor deixou de usar a gravata, nossa, agora no culto não vai ser tão abençoado, né? O pastor deixou de usar paletó, agora menos ainda, né? Ou seja, se colocou coisas no lugar da palavra, coisas no lugar da tradição. Sempre fizemos assim, o quê? Isso trouxe o quê de resultado? Quem é que foi abençoado por isso? Os que querem que isso se mantenha. O ego deles continua a ser mantido. Não, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E continua sendo assim. Para quem? Para satisfazer o ego. Então a palavra, ela tem que ser trabalhada, tem que ser entendida. Perdão. Vou passar rápido estas aqui para ir para a primeira sola. Ok. Eu tinha um slide. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Onde é que nós vamos aprender? Na palavra. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como se habilita alguém? Através da Escritura, que vai para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Ou seja, tem que ser na Escritura. Nós não podemos sair da Escritura. Somente por meio da Escritura, a revelação tanto da pessoa quanto da vontade de Deus é que o homem pode conhecê-lo. Se eu posso conhecer a Deus, entender a salvação e ser habilitado para a boa obra, aonde? Na Escritura. Agora, se eu não leio a Escritura, qualquer coisa que me digam é motivo para eu desconfiar. Lembrando que nos nossos dias tem se levantado novamente, isso foi feito no século XIX e agora novamente, sobre a irrelevância da Escritura. Não é bem assim. Inclusive a questão de outras denominações terem já adotado uma nova interpretação da Escritura. Por que isso está acontecendo? Porque aonde há comichão, a pessoa coça. Aonde a Escritura está criando comichão, a pessoa tem que dar uma coçada, ou seja, uma mudada. Para quê? Para que seja adaptada. Então, aonde tem uma palavra que começa a ser questionada, então vamos mudar isso para o contexto de hoje. Ou seja, vamos fazer uma nova Escritura, porque esta já está velha. Jesus disse, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Estão tornando a Escritura irrelevante.
em questões espirituais entre Deus e o homem. Mas a Bíblia é a única fonte da autoridade e também da nossa prática. Por isso é a nossa regra de fé e prática. A nossa fé está pautada na Escritura e a nossa prática tem que ser pautada na Escritura. Somente na Escritura e unicamente nela, aqueles que almejam ser usados pelo Senhor devem se apoiar. Se você realmente quer ser para a honra e glória de Deus, você tem que se apoiar na Escritura. A Escritura, como palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, constitui-se como o único meio proveitoso, ou seja, útil, pelo qual analisamos se devemos crer em algo como sã doutrina, ou seja, o ensino, ou rejeitá-lo para repreensão. Hoje se levanta muita gente falando sobre tatuagem, e tem uma guerra danada, devo ou não devo tatuar? Eu já disse, não tem nada na Bíblia que condena a tatuagem. Aí as pessoas vão lá no Velho Testamento e falam sobre o negócio das pessoas passarem uma faca no corpo para marcar o corpo por causa de alguém que morreu. Eu disse, não tem nada a ver, fora do contexto. Vocês não devem fazer marca no vosso corpo, está lá na outra parte da Escritura. Tem nada a ver também. Aonde é que eu tenho que me pautar para dizer que é conveniente ou não é conveniente a tatuagem? Na Escritura, o que é que a Escritura diz? Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você está fazendo a tatuagem para quem? Agora vamos supor, ninguém coloca peruca na cabeça. Aí o pastor resolve colocar uma peruca na cabeça. Aí diz assim, não pode colocar peruca na cabeça, porque se Deus tirou o cabelo, você não tem que colocar. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque Deus não deu, Deus não tirou. Glória seja dada a Deus. Está lá escrito, não está? Aí se faz uma doutrina em cima daquilo, e todo mundo tem que ser careca, ninguém pode colocar uma peruca na cabeça. É assim que nasceu a doutrina da tatuagem, é assim que nasce a doutrina do piercing, é assim que nasce a doutrina de um montão de coisas, em cima de textos que são pretextos. Em vez de ir ao texto e dizer, você está fazendo isso para a glória de quem? Você quer se exibir? Você colocou a tatuagem para quê? Para ser mais sensual? Cuidado, isso aí é carnal, carnal é do diabo, então você não está glorificando a Deus. Acabou aí a doutrina. Eu falo do meu exemplo, não tem nenhum furo, não tem nenhuma tatuagem, porque eu decidi que o meu corpo seria para a glória de Deus, sem tatuagem e sem piercing. Agora aparece uma pessoa cheia de tatuagem, cheia de piercing, o que é que eu vou dizer? Não pode. Claro que pode, é problema dela com Deus. Vocês estão compreendendo? As pessoas pegam a Escritura para adaptá-la aos seus preconceitos. Não é para discutir a Bíblia no sentido de bênção para as pessoas, não. É para impor as suas ideias para que os outros sejam dominados. Gente, Jesus veio para libertar. Jesus não veio para escravizar. Por que eu ensino tanta Escritura, ensino vocês e preocupo com vocês leiam a Bíblia? Para não serem induzidos por qualquer doutrina que vem por aí. Para que ninguém vos engane. Tem um montão de gente aí na internet, né? Você pega no YouTube, tem um montão de gente falando bobagem e pegando na Bíblia até para fazer doutrina. Se você tem o Espírito Santo, você vai analisar e vai ver, isso aí não é Deus. Essa pessoa não é Deus. Somente a Escritura, e pela Escritura temos o padrão de prática, porque ela é útil para a correção. Nós devemos corrigir as pessoas, ensinar as pessoas através do quê? Da Escritura, não do nosso preconceito. A pessoa pecou, as pessoas lá vão pá, pá, pá. Não, o que a Bíblia ensina? O teu irmão caiu, vai lá e levanta-o. Não é isso que a Bíblia ensina? Mas o irmão caiu, ele vai lá assim, põe o pé no pescoço e diz, você está lá embaixo, né? Como é que se faz isso? Criticando, zombando, fazendo fofoca, dizendo para os outros o que é que aconteceu. É contrário à Escritura. Teu irmão pecou contra ti, vai tu ter com ele. Mas não, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, coloca no Instagram, para que todo mundo saiba que o irmão pecou. Isso é diabólico, isso não é bíblico. Usar os meios de comunicação para falar da vida dos outros, isso é antiético. Ela revela qual é o comportamento e o proceder errado, o que nós não devemos fazer, mas também aponta como instrução na justiça para aquilo que devemos fazer. Por isso que não queriam que a Escritura fosse para a mão do povo.
Naquela época não queriam que a Escritura, porque o povo começou a ler, e como Lutero começou a ler e disse, o justo viverá pela fé, ele disse, peraí, se eu vivo pela fé, não tenho que viver pelas obras. As obras são preparadas para que eu ande nela, mas é só o salvo que tem boas obras. Antes de ser salvo, eu não tenho boas obras. Eu pratico boas ações, mas não tenho boas obras. Porque as boas obras é para aquele que foi salvo. Ele começou a questionar. Porque a palavra é a espada do Espírito. Então, não queriam que o povo lesse a Bíblia. Não querem que o povo leia a Bíblia. Ainda dizem que o povo não sabe interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo. Tudo bem, tem gente por aí inventando moda em cima do texto da Bíblia? Tem. Cada aberração, uma maior que a outra, é verdade. Mas a gente tem que ter paciência com essas pessoas. E tem que amar. Então, quando nós olhamos a Escritura, ela é somente a Escritura e a Escritura somente que pode nos ajudar a entender tudo o que Deus é, Deus faz e Deus irá fazer, e que nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite. A segunda sola é sola fide, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Uma vez mais, põe por terra aqui as boas obras. Ou seja, a tendência do ser humano é dizer, tem que praticar boas obras. E dizem mais ainda, se você não praticar boas obras, criticam-nos, tá? Nos criticam, nos zombam de nós. Se não praticar boas obras, como diz Tiago, a fé é morta. Eu disse, está corretíssimo, mas as obras não são para salvação. São evidência daquilo que já aconteceu. O que já aconteceu? Salvação. Eu pratico o quê? Boas obras. Eu não pratico as boas obras para chegar à salvação. Eu pratico as boas obras porque estou salvo. Somente pela fé e unicamente por ela o pecador é salvo com base nos méritos eternos de Cristo. Méritos eternos de Cristo. Sendo assim, a presente sola reafirma, a Escritura é o meio pelo qual Cristo é revelado. Nós vimos aí, somente a Escritura, sendo este o alvo da fé, sendo que a fé é um presente concedido graciosamente por Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Fé é dom de Deus, você recebe a fé. Por isso é que diz, desenvolvei a vossa fé, desenvolvei a vossa salvação. Porque há algo que foi dado para você e você precisa desenvolver. Tão simples isso. Quem aqui trabalha ou já trabalhou ou está começando a trabalhar sabe muito bem que quando chega tudo ali fica, parece um perdido, né? Parece uns... O que é isso? Aí começa a trabalhar com aquele negócio, se habitua com aquilo e já brinca com aquilo. Eu me recordo que quando fui trabalhar num torno mecânico, eu fiquei olhando para aquilo, negócio girando, ter a peça, fazer o arroz, que não sei quanto, fiquei vendo aquilo, disse, meu Deus, que loucura! Depois eu já fazia tantas por hora, aquele negócio entrava, saía, maravilha! Mas depois de quê? De praticar, até a perfeição. E nós vamos praticando até a perfeição, com a vinda de Cristo, em que seremos completamente aperfeiçoados. Somente pela fé na pessoa e obra de Cristo é o meio pelo qual Deus declara o pecador injusto em justo. Nós fomos justificados, mas foi através de Cristo, e eu recebi isso pela fé. Não tem nada que eu faça para conquistar isso. Nós somos pecadores, todas as nossas obras estão corrompidas pelo pecado. Diz que não há um justo nenhum sequer. Diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Então, entendendo tudo isso, diante de toda essa impotência e incompetência, não podemos confiar na nossa carne. Nós só podemos confiar em quem? Na obra de Cristo. Nós recebemos esse presente. Ou seja, até para receber esse presente, nós temos que receber a fé de Deus. Porque eu só recebo um presente quando eu reconheço que não sou digno e eu estou recebendo aquilo. Quando tudo aponta para que eu sou um miserável pecador e diz, você está condenado, e vem Deus e diz assim, mas eu tenho um presente para você, a salvação, receba.
Por isso a salvação não se conquista. É um presente que você recebe. E quando você recebe esse presente, se dá glória a Deus. A fé é uma atitude de total confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Cristo e sua obra. Aonde é que nós encontramos acerca de Cristo? Na Escritura. Onde é que nós encontramos acerca da obra de Cristo? Na Escritura. Onde é que nós encontramos tudo sobre Cristo? Na Escritura. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala de quem? De Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Terceira sola. Foi. Sola gratia. Irmãos, eu vou usar um texto diferente daquele que normalmente nós usamos, né? Comumente usando lá em Efésios. Vou utilizar um texto que mostra claramente o que é graça, o que é misericórdia. Teve um rapaz que nasceu num momento de transição de reinos. Ele era filho do herdeiro do trono de Israel. Só que o seu pai morreu. E toda a descendência daquele rei acabou sendo ou morta ou dispersa. E aquele rapaz ficou inválido. Ele era ainda jovem e tropeçaram com ele. Ele quebrou as pernas, ficou inválido. E ele foi julgado lá para uma cidade, Lodebar. E lá nessa cidade ele foi esquecido, como posso dizer. Mas houve um dia, Davi, pensando sobre os seus compromissos que tinha assumido, ele disse: eu prometi para o meu amigo Jonatas um negócio importante, que eu iria tomar conta da família dele. Eu não estou fazendo isso. Existe alguém? Existe um coxo. Um coxo. Um cara que não serve para nada. Naquele tempo, o coxo não servia para nada, porque ele não podia fazer nada, né? Ele vivia à custa dos outros. Não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Graças a Deus, pessoas que têm deficiência podem ser usadas em diversas coisas, extraordinariamente. Mas naquela época, ser coxo era ser inválido. Não era coxo de uma perna, era das duas. Então Davi o chama e o faz assentar junto com ele na mesa. Olhem as palavras dele. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. O Saul era avô dele, porque ele diz aqui teu pai, mas já é avô. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal e qual eu? Irmãos, esta é a expressão que eu quero usar para que nós possamos entender qual era a nossa situação diante de Deus, igualzinha a essa que esse rapaz apresenta para Davi. Somente pela graça, e pela graça somente, é que nós somos abençoados por Deus, porque a graça é um favor imerecido que Deus concede a suas criaturas, tal como Davi favoreceu esse jovem Mefibosete por amor a Jonatas. Ele não favoreceu a ele porque ele merecia, mas ele tinha alguém no qual ele espelhou esse amor. Assim também nós somos salvos, ou somos alvos do amor de Deus por causa do Filho. Nós só somos agraciados, somos salvos, somos atingidos pela graça salvadora por causa do Filho de Deus. Tem-se uma teologia completamente antropocêntrica dizendo que Deus olhou e viu em você Ele mesmo. Mentira! Nós somos criaturas de Deus, mas Deus não olhou para nós e viu Ele mesmo. Ele olhou para o Filho e teve misericórdia de nós. Ele olhou para o Filho e nos amou. Ele olhou para o Filho e descarregou nele a ira, descarregou ele o castigo para que nós fôssemos alcançados pela graça salvadora e não fôssemos atingidos pela sua ira no dia do juízo. Porque o dia do juízo virá, e o diabo e os seus anjos e todos os filhos da ira serão lançados no lago do fogo e enxofre, que vai arder por todo sempre. Mas os filhos da graça, da misericórdia, são atingidos pelo amor do Pai por causa do Filho. Cuidado com essas teologias que estão por aí dizendo que você merece.
Você merece coisa nenhuma, porque nada que você faz é mérito seu. Tudo que você faz é porque Cristo fez algo extraordinário, que foi morrer na cruz do Calvário para pagar a sua dívida. Eu e você éramos miseráveis devedores, devíamos e nunca iríamos pagar a nossa dívida. Nem morrendo na cruz do Calvário eu poderia pagar a minha dívida, porque a minha dívida é muito além de uma morte física. É por isso que essas doutrinas resgatadas pelos reformadores, pós-reformadores e alguns irmãos que vieram juntos, elas não são muito bem vistas hoje, porque o homem tem que ser o centro. O homem nunca será o centro, porque um dia o homem vai dobrar o joelho diante do Senhor e vai dizer, inclusive Satanás, inclusive os demônios vão se dobrar e vão declarar que só o Senhor é Deus. Então a melhor coisa que nós temos enquanto estamos aqui na terra é viver nessa condição de quê? De servo. Servo que diz, quem sou eu? Quem é o teu servo para teres olhado para mim como um cão morto? É Deus olhando para você. O que você fez de bom para merecer a salvação? O que você fez de bom para merecer tudo que você tem? O que você fez de bom para ter alguma coisa que você possa dizer, isto é meu, eu conquistei? Infelizmente nós vivemos hoje esse olhar para dentro e se achar belo, lindo, eu consigo, eu faço, eu conquisto. Sabe o que vai acontecer um dia? Essas pessoas vão se frustrar tanto, que elas vão olhar e não vão conseguir se enxergar nunca mais, porque elas vão declarar tanto que são capazes, e chegam na frente, quando o abismo estiver diante delas, elas vão pular, porque elas dizem, eu não sou capaz. Viveram repetindo que eram capazes, mas quando chegar no abismo, elas vão dizer, eu não sou capaz. Porque eu só sou capaz por causa daquele que me amou. Eu só consigo ser alguma coisa por causa de Cristo que me amou. Sou o que sou pela graça de Deus. É isso que eu devo dizer. Eu sou o que sou. Se tenho vida, se tenho esperança, se estou aqui, se sou pastor, se estou responsável por essa igreja, não há mérito nenhum. É a graça de Deus. E você que me ouve, olhe para essa realidade. Quanto mais você se centralizar em você mesmo, mais vai se frustrar um dia mais tarde. Porque essa energia do que eu sou capaz, eu consigo, eu vou vencer, eu não sei quanto, o eu vai falhar em algum momento. Agora quando você diz, eu confio em Cristo que vai dar graça para eu vencer, você pode ter certeza de uma coisa, você vai dizer a mesma coisa que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temos o direito de estar diante de Deus o Pai, mas unicamente pela graça temos o privilégio de estarmos na presença dEle. Por isso temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos e orar, falar com o Pai. O véu foi rasgado, o corpo de Cristo rasgou-se para que eu pudesse entrar na presença de Deus o Pai. A graça de Deus faz com que eu seja uma nova criatura. Nós somos como aquele cão morto diante de Deus, mas somente pela graça infinita é que somos aceitos diante dEle, em Cristo Jesus. Volto a referir isso, somente em Cristo Jesus. Aqueles que a si mesmo têm se considerado como um cão morto, têm entendido o real significado da graça de Deus. Hoje ouvimos, eu determino, eu declaro, eu isso, eu aquilo. Tais pessoas sabem que Deus é muito menos da sua graça. Ou seja, eles começam a transformar Deus numa coisa que eles conseguem controlar. Essas pessoas não sabem nada de Deus. O que é que eu posso determinar? Eu sei lá se amanhã estou vivo. Eu sei lá se eu vou estar respirando daqui a alguns minutos. Eu sei lá o dia da manhã. Eu não determino nada, eu não sei nada, eu não declaro nada. Quando eu entendo a graça de Deus, eu me sinto imerecedor e eu agradeço a cada raiar do sol e a cada pôr do sol. A cada pôr do sol eu olho para trás e disse, até aqui me ajudou o Senhor. Num raiar do sol disse, o Senhor me guardou e agora eu posso começar um novo dia. Que até durante o sono você sabe que o guarda de Israel não dorme. Não é isso que o salmista diz?
não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. Quem se acha digno e merecedor de alguma coisa, não entendeu nada da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, só a graça de Deus. Em quarto, solo Cristo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem, está ali separado, mas não era para estar separado, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ninguém mais senão Jesus, somente Jesus. Irmãos, numa época em que tantos ídolos estão aparecendo até no meio evangélico, numa época em que a atitude de muitos seria de montar tenda. Você conhece essa passagem aqui, né? O Pedrão estava lá tão entusiasmado que chegou quem para estar junto com Jesus? Você lembra? Quem eram as duas figuras? Moisés e Elias, né? Lá no Monte da Transfiguração. Jesus está bom demais aqui, vamos fazer duas tendas. Uma para o Moisés, uma para o Elias, e vamos montar uma especial também para ti. E hoje, nós estamos vendo muitos querendo montar tenda para Jesus e para outras pessoas, para pastores, cantores, palestrantes e etc e tal. Colocam-nos quase no mesmo nível que Jesus. Somente ver Jesus. Não tem nenhum ser humano que possa ser colocado ao nível de Jesus. Todo pastor, pregador, todo palestrante, todo aquele que tem algum dom, veio de Deus. Ele não merece nenhuma glória. Eu fico triste de ver pessoas fazendo gritinhos quando aparece um cantor evangélico, uma cantora evangélica, que ficam lá pedindo um autógrafo, beijando e não sei quanto, idolatrando. Eles dizem assim: isso não é idolatria, é idolatria sim. Ah, mas eu sou fã de Jesus Cristo. Ah, mas pastor, não podem gostar, mas jamais seja iludido por um cantor, uma cantora, um pregador, um palestrante. São seres humanos falíveis. Você não conhece a vida deles, não sabe a intimidade deles, não sabe o relacionamento deles, não sabe o que é que eles são, como são no particular. E você está idolatrando, fantasiando a sua vida na sombra de uma pessoa que possivelmente não tem nem relacionamento com Deus, como nós já vimos ao longo da história, pessoas assim. Então eu fico triste de ver essa tietagem, né, que falam. Aquela coisa, que ridículo. Que ridículo o ser humano chega de gritar por outro ser humano como se o outro ser humano fosse alguma coisa mais que ele. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Eu já estive ao lado de pessoas famosíssimas. Presidente da República, Portugal. Para mim, estive ao lado dele, a mesma coisa que outra pessoa qualquer, só respeitei pela autoridade que ele era, mais nada. Estive junto com o príncipe herdeiro, Dom Duarte, do trono de Portugal, se existisse reino. Pessoa normalíssima, um bigode diferente de todo mundo, né? Bem farfalhudo. Veio aqui aquele cantor que teve aqui, como é que ele chamava? Na minha posse. Azaf Borba. Gente, conhece Azaf? Viu como é que eu tratei? Azaf. Azaf é uma pessoa extraordinária. Canta muito, gosto muito dos hinos dele, mas é só um cantor. Irmão, você sabe o que eu estou dizendo? Chega de colocar pessoas no lugar de Cristo. Essas pessoas merecem o nosso respeito? Merecem. Eu gosto mais do Azaf, música que ele canta, mas ele é só Azaf. Você sabe quando ele morrer, para onde é que ele vai? Para onde ele vai. Sabe onde é que está o meu Jesus? Está na glória. E está aqui conosco também.
Eu ontem estava conversando com o pastor Jean, depois do culto, e passou um rapaz com uma camisa que você conhece, de um time que ganhou ontem, e ele gritou lá e tal. Eu disse: o time dele ganhou, se tivesse perdido ele estava calado. É assim que o ser humano é. Faz um escândalo danado por uma coisa que não vale nada. No outro dia fica para morrer porque não conseguiu. Sabe por que nós somos tão doentes? E por que nós adoecemos tanto? Porque nós estamos colocando os nossos corações em coisas que não valem a pena. Nós estamos colocando os nossos corações em coisas que não nos dão saúde mental, nem saúde física, nem saúde espiritual. Eu disse para o pastor: se os crentes gritassem por Jesus como gritam na hora do seu time jogar, nós teríamos uma igreja tão forte. Se eles tivessem tanto compromisso com a igreja como tem compromisso com o time, que nem sócios são, nós seríamos tão bons, seríamos guerreiros mesmo. Porque Cristo está sendo colocado abaixo. Porque quando eu fico gritando o nome de outra pessoa muito alto e gastando as minhas energias para com essa pessoa, eu estou diminuindo Cristo. Pastor, mas isso não é bem assim. Tudo bem, fica como você quer. Depois me dê o resultado daqui por alguns anos. Cada um vai ficar como quer. Somente em Cristo e apenas nele há uma satisfação, há uma plena satisfação. Sabe por que as pessoas elas ficam decepcionadas com o time quando perdem? Porque o time não satisfaz. Jesus nunca decepciona ninguém. Jesus nunca perde. Jesus nunca perde. Quando você coloca o seu coração em Jesus, você sempre será vencedor. Você nunca terá uma decepção. A plena satisfação. Por isso Jesus, o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. Não há nada nem ninguém fora de Cristo, nem além dele, que possa satisfazer-nos em Deus, ou satisfazer a Deus. Unicamente por imputar a justiça de Cristo sobre o seu povo, que Deus se alegra em nós. Sabe por que Deus se alegra em nós? Por causa de Cristo. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, adoramos, não é porque nós cantamos muito bem, nós temos uma performance muito bonita, nós temos uns instrumentos, nós temos isso, temos aquilo, não. Ou temos vozes que fazem contracanto e quarta voz, quinta voz, não sei quantas vozes por aí. Não, nada disso. Só se torna algo agradável a Deus porque Deus imputou a sua justiça de Cristo a nós. A justiça de Cristo está sobre a nossa vida. Então, diante disso, somos ordenados por Deus, conforme esse verbo, a Ele ouvir. Ouvir a Cristo. Apenas em Cristo temos a salvação. A Bíblia diz claramente: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Cristo encontramos a salvação. Se nós não ouvirmos a Cristo, nós não vamos ser salvos. Precisamos de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Somente em Cristo também é que somos aceitos pelo Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai até o Pai vai através de Cristo. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Se pedires alguma coisa ao meu Pai em meu nome, você só tem autoridade de chegar ao Pai por causa do Filho. Você não pode ir em seu nome: eu estou aqui em meu nome, Senhor, eu venho aqui bater na tua porta, ó, eu estou aqui batendo. Deus não vai ouvir. Eu venho em nome do Paulo, eu venho em nome do apóstolo YZ, não vai ouvir. Jesus disse: se você for ao Pai em meu nome, Ele vai ouvir você. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. Somente em Cristo somos salvos da ira. Somente por meio de Cristo temos paz com Deus. E a paz de Deus, e sem Cristo nada podemos fazer. Ele declarou isso: sem mim
nada podeis fazer. Finalizando com a conhecida só lhe deu glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Irmãos, por que você nasceu? Para a glória de Deus. Por que você existe? Para a glória de Deus. Por que você vive aqui na terra? Para a glória de Deus. O que você faz? Para a glória de Deus. O que você pode imaginar, tudo é para a glória de Deus. A igreja existe para demonstrar esse valor. Deus tem que ser glorificado. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a trazer para nós, é exclusivamente para Ele. Os hinos, os cânticos, a pregação, é tudo em torno dos atributos de Deus. Por que eu tenho alguma implicância que às vezes com alguns cânticos? Porque eles apontam para o homem, falam do homem, como se o homem fosse o centro. Tudo para a glória de Deus. A mensagem não deve ser antropocêntrica, ela deve ser cristocêntrica. Somente para Deus a glória, unicamente para Ele. Este é o fim principal da nossa existência, a glória de Deus. Vivemos para Ele e não para nós mesmos. Vivemos e morremos para Ele, somos dele, criados, sustentados, redimidos, abençoados, galardoados por Ele. Você imagina tudo isso? Qualquer outro propósito na vida que não seja a glória de Deus está fora do foco. Por isso, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, se não for para a glória de Deus, você está perdendo o seu tempo. Se eu estiver aqui pregando para eu no final receber o parabéns, ou dizer que legal, gostei da mensagem, se eu estou aqui à espera de um retorno, dizer, olha, foi muito bom, se o meu coração estiver nisso, eu já perdi. Mas eu estou aqui falando para a glória de Deus, por isso eu não me importo se a pessoa vai gostar, se não vai gostar. Eu quero que você entenda se isso faz sentido para você. Se ainda não faz, pense e reflita sobre isso. Eu passo, minha vida é passageira, mas Jesus é eterno. Comigo você não vai poder reclamar nada, porque eu vou passar. E aí, como é que você vai fazer com Cristo? Vai chegar no céu e vai reclamar com Ele? Glorificar a Deus é tão somente reconhecer e atribuir a Ele todas as perfeições dEle. Somente na pessoa dEle podemos ter o completo gozo. Somente para Deus a glória e unicamente para Ele, sendo Ele a fonte, porque dEle, o mantenedor por meio dEle, e o alvo, para Ele são todas as coisas, o alvo de tudo. O catecismo maior do Westminster diz o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Porque vivemos, porque existimos, porque trabalhamos. Sabe por que muita gente não gosta de trabalhar nem do trabalho? Porque não trabalha nem vive no trabalho para a glória de Deus. Tem gente que não gosta de estudar porque não estuda para a glória de Deus. Tem gente que não gosta de nada porque nada é para a glória de Deus. Tem gente que reclama de tudo porque tudo o que ele faz não é para a glória de Deus. Agora, se você trabalha para a glória de Deus, se você estuda para a glória de Deus, se você vive para a glória de Deus, com certeza você vai aprender a amar aquilo que você faz e amar as pessoas com quem você convive. Conclusão, essa é a parte melhor. Podemos ver, a Escritura trata da questão fundamental da autoridade. Qual é a autoridade final sobre todas as áreas da vida e prática? Temos as outras três que nós vimos, a fé, a graça e Cristo, que tratam das questões básicas da salvação e respondem à pergunta: como, por quê, por quem somos salvos? A fé, a graça e Cristo, as três andam juntas. Cristo morre para pela graça sermos salvos e recebemos pela fé.
Pela fé entendemos que pela graça Cristo morreu na cruz. Ou seja, todas elas estão interligadas. E a última é precisamente o grande desafio. Trata da questão da adoração. A quem é que estamos adorando? Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestará culto. Tantos cultos que foram incluídos, tantos cultos que ao longo da história foram incluídos, até o culto aos mortos tem nessa relação. Tem gente que cultua os mortos ainda. Cuidado. A Bíblia diz claramente que aqueles que morrem em Cristo, com Cristo reinam. Não precisam de serem mais feitas orações por eles. Quem morre em Cristo, com Cristo está. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com os irmãos aqui presentes, irmãos online e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, nós terminamos aqui o nosso culto. Um grande abraço para você em casa e para todos aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.